foram esquecidas pelo homem, mas foram lembradas por Deus. Estive conversando, André, ali, para você dar um zoom lá, estive conversando com uma pessoa, uma certa vez, e ela tinha me falado que tinha sido esquecida, ela se sentia esquecida pelos seus familiares. Sempre os parentes, o trabalho, as outras coisas vinham em primeiro lugar em sua família, e era uma família numerosa, e por ser essa família numerosa, ela se sentia esquecida. Ela se sentia assim, poxa, pastor, não faz sentido algumas coisas. E aí, então, eu imaginei algumas coisas da palavra que venham a calhar ao nosso coração se tiver algum de nossos jovens, algum de nossos irmãos se sentindo esquecido pelos homens, se sentindo esquecido pelas pessoas que lhes rodeiam, se sentindo traído pelas pessoas que deveriam estar prontos a apoiar. O texto base que quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 40, versículo 23. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 40, versículo 23. Começa dizendo o seguinte: o copeiro, chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Como é sabido, essa história aqui, ela envolveu José e o copeiro-chefe de Faraó. E ela vai revelar aqui algumas coisas para a gente. O homem, ele de fato pode esquecer. O que aconteceu? José estava preso, vocês lembram da história de José foi acusado pela mulher de Potifar de ter relações sexuais com sua esposa ou ter tentado estupro ou algo desse tipo com ela, e prendem o cara, prendem José. Quando prendem José de forma injusta, José, dentro da cadeia, começa a cuidar ali das pessoas da cadeia, se torna uma espécie de líder dentro da cadeia. E vieram duas pessoas lá e tiveram um sonho. Olha, eu tive um sonho que o sonho do pão, depois o sonho também dos corvos que comiam a cabeça e tudo mais. E ele disse, olha, para ti, daqui a 7 dias, você volta, o copeiro, você vai voltar a servir o rei, e você, padeiro, daqui a 7 dias você vai morrer. Sério, cara, isso vai acontecer? Não, me deu uma profecia boa, não. É o que tem para hoje. Você vai morrer. Moral da história, aconteceu de fato o que José havia predito, revelando o sonho que aqueles dois homens tinham, aqueles dois caras que estavam na cadeia tinham. E aí, então, quando um vai para a morte e o outro vai e volta ao palácio, ele chegou e disse para o copeiro, copeiro, todavia, lembra de mim quando estiveres lá com o faraó e fale para o faraó sobre mim, porque, de fato, eu sou um cara inocente. E você sabe disso, e é um fato, irmãos. Um escravo que tivesse buscado um estupro com a esposa de Potifar, que era um dos maiorais, o líder dentro do Egito, o fim dele não seria, de fato, preso. O fim dele seria o quê? A morte. Por muito menos a galera morrer. Então, imagine ter sido acusado disso. Então, por que José não morreu? José não morreu porque, de fato, ele não estava padecendo daquilo, ele não tinha feito aquilo. Sabendo disso, ele pede para que o copeiro o ajude. Porém, o copeiro esqueceu, como vocês sabem, e ele seguiu a vida dele, e José continuou preso lá no calabouço. Nosso Deus não esquece daqueles que são fiéis. Deus não esquece de você. Nunca esqueceu de você. Ele mesmo cria situações para que o seu servo venha a ser lembrado, venha a ser honrado perante Deus e perante os homens e perante as eminências da terra. Por isso, hoje quero falar a você sobre alguém que é esquecido pelos homens, mas nunca vai ser esquecido por Deus. Então, se você pensa e avalia que você foi esquecido pelos homens, não teve algumas coisas na sua vida, não recebeu algumas bênçãos que você tanto necessita, que você tanto quer, lembre-se que Deus não esquece de você. Ele não é um homem
para que ele possa se arrepender, que ele possa errar. Ele não é como os nossos pais, seres humanos, ele não é como os nossos parentes. E por isso a importância de você compreender a mensagem de hoje. Por quê? Porque o nosso Deus se lembra dos seus sempre. Eu começo a minha mensagem declarando a vocês que em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, está escrito que lembrou-se Deus de Noé. Deus se lembra de Noé, de todos os habitantes daquela antiga terra, antes do dilúvio. Qual foi o ser humano que Deus lembrou? Noé. Por que Deus lembrou de Noé? Porque Noé era um homem justo e íntegro. Deus se lembra de Jó. Jó era também um homem justo e íntegro. Se você andar com Deus, Deus nunca vai se esquecer de você. Uma certa feita, eu já contei um pouco da minha história para vocês. Quando eu fui expulso de casa por conta do evangelho, eu pensei, Deus esqueceu-se de mim. Eu me batizei, eu estava num programa como de vocês de jovens, só que era uma semana na realidade, no norte do país, tinha 30 dias de pregação, o pastor estava pregando, o pastor Jonathan Lira, pregando 30 dias de conferências bíblicas, e no final dessas conferências, vários se batizaram, e eu era desbravador. Eu era o homem base, por isso que eu lembro do Natan é bem grandão, eu era o homem base do pelotão, ficava também com o bumbo ali, né? Batendo, fazendo aquele negócio todo. E eu lembro muito bem que todo mundo se batizou, mas minha avó não me deixou me batizar. E aí, todos os dias, a igreja ficava próximo de casa, todos os dias eu ia para a igreja, eu era já desbravador, e a vovó falou, não, crente aqui em casa não entra. Podia ser qualquer coisa, menos crente. E eu cheguei, conversei com a comissão da igreja e falei, comissão, os irmãos lá, e se todo mundo batizou, meus amigos da unidade haviam se batizado, e eu falei, e se Jesus voltar, como eu fico? Porque eu sei da reforma de saúde. E aí eu falava lá, Levítico 11, eu sei do Salmo 23 e do Salmo 46, vocês sabem que na classe de amigos você tem que decorar, não sei se ainda tem isso hoje, classe de amigos tem que decorar o Salmo 23 ou o Salmo 46, ainda tem no cartão de amigos isso? Tem? Tem, não tem? Olha aí, o menino sabe. Você tem que decorar ou o Salmo 23 ou o Salmo 46. E eu peguei e citei para o meu instrutor a palavra lá, o Salmo 46 para ele. Eu sei de tudo e tudo mais. E por que fulano pode batizar eu não? Aí me explicaram e tudo. Bem, uma outra vez teve outro batismo também, na mesma conferência, teve vários batismos, a cada dia tinha batismo, e eu era a pessoa que abria a Bíblia, ajudava, eu ficava na porta, e eu fiz o seguinte questionamento, e se Jesus voltar, como é que eu fico? Bem, eles tomaram um voto, aqueles votos lá na igreja, o pastor encarou o negócio e me batizou, mesmo a minha família não tendo autorizado. Eu sei que para o dia de hoje isso seria um horror, mas para o lado lá no norte do país, no meio do mato lá, o pastor resolveu assim e segurou o negócio no peito. Pastor Jonathan Lira me batizou. No dia do meu batismo, levei uma roupa de muda para trocar e tudo mais. E no dia do batismo, eu lembro que eu era grandão, sou grandão, né? E o tanque batismal era pequeno. Então, na hora de batizar assim, eu ficava com medo de bater a cabeça no outro lado lá. E o pastor, antes, fique tranquilo, eu te seguro e tudo mais e tal. E eu com medo. E aí o pastor tentou umas 4 vezes me batizar e eu não ia. O pessoal, eita, é o diabo tentando entrar e tudo. Não era que a minha cabeça, eu estava com medo de batizar a cabeça lá, de bater a cabeça. Teve uma vez, né, que foi aqui da igreja, tinha um irmão que estava querendo se batizar, eu ia batizá-lo, mas o irmão estava do mesmo jeito. Não queria, graças a Deus apagou o restante do Facebook. E o irmão, e eu tentando fazer assim, o irmão não queria ir, foi aqui. Quando o irmão não queria ir, eu peguei o irmão, segurei assim e dei uma rasteira no irmão. Puf. Joguei o irmão, levantei, glória, anjo mil entoam lá. E cantamos. Se você não for de um jeito, você vai de outro. E o irmão estava duro, tentei umas 4 vezes, né?
Quem lembra, quem viu vai lembrar. E sabe, irmãos, eu fui batizado. E nessa que eu fui batizado, minha avó chega, derrama 1 litro de cachaça, pega toda a minha roupa, todas as minhas coisas, derrama 1 litro de cachaça nas minhas coisas e toca fogo. Todo mundo foi para frente de casa orar ali, olha, e Dona Mara fez isso e não sei o quê. O pastor foi lá. Falei, pronto, agora deu errado. O pastor foi lá na frente de casa. Quando o pastor chega na frente de casa, vovó já estava meio bêbada já tinha tomado os negócios. Vovó pegou o facão e que iria matar o pastor. O pastor sai correndo no meio do mato, no meio da rua, entra no mato, vovó vai atrás dele. E os irmãos da igreja começam a cantar Castelo Forte na porta da minha casa. Ai, está endemoniada, vai matar o pastor. E, irmãos, eu fui dormir nesse dia na igreja. Eu, de fato, havia olhado como o texto bíblico nos diz aqui. Será que Deus se esqueceu de mim? O copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém, dele não se esqueceu o Senhor. O copeiro não se lembrou, o ser humano não lembrou, a minha família não havia se lembrado de mim, mas eu tinha a plena certeza que o Senhor nunca havia se esquecido. E houve um episódio em específico na minha história de que eu fiz uma oração feito essa. Falei, Senhor, será que está valendo a pena ser crente? Porque depois que eu me batizei, só desgraça aconteceu comigo? Porque isso é para testar a sua fé. Eu fui numa certa feita, peguei uma bicicleta emprestada de um vizinho, fui na casa de uma tia minha, lá em Benevides, onde tem uma universidade adventista hoje. Eu desci uma ladeira, que é bem íngreme, fui embora. Muita chuva, eu sentei num toco, fiquei ali no canto e comecei a chorar. Misturando lágrima com chuva, eu estava meio sujo, sentei ali, eu tinha, 10, 11 anos. Eu sempre fui grandão, eu enganava muito, né? Aparentava sempre ter mais. E eu sentei ali no chão e comecei a chorar, chorei bastante. E eu fiz uma oração a Deus, e essa oração ela tem baseado o enredo de minha vida. Eu fiz uma oração e na oração eu disse, Senhor, se tu nunca me abandonares, pode chover canivete, Senhor. Posso ficar todo rasgado, porque estava chovendo muito e de forma intensa. No norte do país, quando chove, é uma tromba d'água, é muito forte. Eu posso ficar todo rasgado, Senhor, mas se o Senhor não me abandonar, eu não vou abandonar o Senhor. O Senhor vai ter para o Senhor contar. E eu fiz essa oração, e aí então senti uma paz sobre a minha vida, senti que o Senhor havia chegado a mim, continuei todo ensopado, peguei a bicicleta, fui empurrando e cheguei na casa da minha tia. Sabe, irmãos, o nosso Deus se lembra de você, Deus se lembra dos seus, Deus não deixa nenhum soldado para trás. O que aprendemos no Clube de Desbravadores acerca da tropa? Toda vez que você tiver uma tropa, qual é a velocidade da tropa? A velocidade da tropa é a velocidade do mais fraco. Você lembra disso? Quando eu dou instrução à diretoria, dou instrução àqueles que vão se tornar líderes, eu sempre falo isso a eles. A velocidade do clube de desbravadores é a velocidade do mais fraco. Ou seja, eu não coloco a unidade, a unidade mais rápida ou daqueles jovens que são ali de 14 a 15 anos, que você divide as unidades pela idade, você não coloca esses caras na frente. Por quê? Porque eles vão ficar puxando todo mundo, só que eles andam muito rápido. Mas a unidade de 10 a 11 anos, você vai balizar todo o pelotão por essa unidade, para que todo mundo ande unido. E, sabendo disso, eu imaginei, o Senhor quer estar unido conosco. E o nosso Deus, ele se lembra dos seus. Por isso que ele fez essa palavra para Noé. Lembrou-se Deus de Noé. E ainda em Gênesis capítulo 19, versículo 29, está escrito que lembrou-se Deus também de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Até dos parentes dos seus servos, Deus se lembra. Deus lembrou de Abraão, mas quando Ló estava queimado lá na cidade de Sodoma e Gomorra, vocês sabem que ele ficou ilhado, porque ele ficou em cima do monte, a cidade toda pegou fogo. Quem foi resgatar Ló? Foi
ali o seu parente. A Bíblia diz que Deus não se esqueceu de Ló. Gênesis capítulo 30, versículo 22, está escrito que lembrou-se Deus também de Raquel, mais uma pessoa lembrada por Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25, está escrito que, ouvindo Deus o gemido do seu povo no Egito, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Israel estava sofrendo cativo lá no Egito. Todo mundo estava acabado, porque viraram escravos. Foram para lá como uma ajuda ao Império do Egito, porque José, quando foi para ajudar, o Egito ia morrer, e Deus não deixou o Egito morrer por causa de José. E agora o que acontece? Os descendentes de José, o povo de Israel, ficou muito numeroso, o Egito ficou com medo e começou a colocar leis para subjugar o povo de Israel, o povo de Abraão ali, quer dizer. E, por consequência, o povo se torna escravo. E o povo clamava e pedia: Deus, livra-me desse jugo de escravidão, ajuda-nos, Senhor. E a palavra diz o quê? Que Deus ajudou, lembrou-se da promessa que havia feito com Jacó. Talvez vocês não estejam sofrendo algumas coisas, porque Deus está lembrando da promessa que fez com o pai de vocês. Quando vocês vieram aqui à igreja e foram apresentados na presença do Senhor, foram colocados e falaram: Senhor, cuida de nós, cuida do meu filho. A mãe veio aqui, o pai veio aqui, orou sobre ele e pediu: cuida do meu filho. Você talvez não esteja sofrendo algumas represárias do inimigo, mesmo com as escolhas erradas que você faz, por causa da oração, do amor que tem aos seus pais. Bem, Deus se lembra de você. Enquanto tiver aqui no Go Six, enquanto tiver uma mãe que ora, enquanto tiver as nossas canelinhas de fogo ali, as nossas canelinhas de fogo, as irmãs aqui do Go Six, vocês, irmãs, serão uma blindagem para a própria família de vocês. O inimigo não entra, por quê? Porque tem irmãs como você, tem irmãos como você, que estão colocando a vida da família ali, a oração por seus filhos, e o inimigo lá na frente é quebrado. Por quê? Por causa de irmãs como vocês. Quando chegou a hora de exaltar José, o próprio Deus criou a situação do sonho de Faraó, para que José fosse lembrado e honrado perante o faraó e os seus oficiais. Você lembra que o copeiro sai e esquece de José. José fica preso lá. Deus fala o seguinte: eu não me esquecerei de ti, eu não me esqueço dos meus servos. O que foi que Deus fez? Deus deu uma visão, um sonho a Faraó. O sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas esmirradas, das espigas boas. E então deu esse sonho para ele. E ele ficou encucado porque ninguém sabia a resposta do sonho. E aí então Deus fala assim: olha, tem um cara lá na prisão. Ó, agora Deus lembrou. Agora os homens começaram a lembrar de José. Tem um cara lá na prisão, e esse cara da prisão, ele sabe interpretar sonhos. Manda chamar. E quando mandou chamar José, José vem, se arruma, vai na presença do faraó, interpreta o sonho, e o faraó fica muito feliz com isso. Bem, irmãos, uma lição eu aprendo de José, que interpretou o sonho. José se tornou especialista. Todo mundo que se torna especialista sentará com os reis, diz a palavra. Você precisa estudar e se aplicar, porque é esta a parte que te compete, querido jovem. Deus não se esquece de você, e Deus quer que os homens também lembrem de você. Por quê? Porque você é uma bênção. Portanto, o nosso Deus se lembra dos seus, o nosso Deus jamais se esquece. Em Salmo 77, versículo 9, o salmista pergunta: esqueceu-se Deus de ser bondoso conosco? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso com você? Deus não se esquece. Isaías capítulo 49, versículo 14 e 16, o Senhor responde dizendo: mas Sião diz: o Senhor me separou, o Senhor se esqueceu de mim? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama?
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Veja que a palavra reforça e diz o seguinte: Deus não se esquece de você, mesmo que uma mãe. Imagine só você, quando eu li esse texto, né? Eu li esse texto aqui, eu imaginava assim, eu pegava ônibus na época, falei, rapaz, já pensou você, uma mulher saiu do ônibus com um lado dos seus seios de fora, e um motorista pergunta para ela, moça, o que você está fazendo? Por que você está assim? Ela diz, oh, meu Deus, eu esqueci o bebê no ônibus. Seria meio cômico, né? Seria meio cômico e trágico. A mulher esqueceu o bebê no ônibus. Não tem condição de uma mulher que dá de mamar ao seu bebê, e quem foi mãe sabe do que eu estou falando, não se esquece do seu próprio bebê. O menino dá um grito lá no quarto, a Débora já acordava, já sabia qual era o tipo do grito. E aí a mulher saiu do ônibus sem bebê. Não existe isso. Mas mesmo que acontecesse uma coisa louca como essa, Deus não se esqueceria de você. Ele tem mais apreço, mais amor do que uma própria mãe que ama o seu filho. Sabendo disso, Salmo 119, versículo 49, o salmista ora ao Senhor dizendo, lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Lembra, Senhor, dessa promessa. Deus faz promessas a você e Deus se lembra daquilo que falou para você. Ele nunca se esquece. E por isso essa é uma garantia de não sermos não somente não consumidos, mas de também sermos honrados. Em Lucas 12, versículo 6, Jesus disse que nem mesmo os pardais estão esquecidos diante de Deus. Deus lembra até dos passarinhos, todos os passarinhos comem todo dia. Se Deus lembra dos passarinhos, Deus vai lembrar de quem? De nós. Deus lembra de você, Deus está vendo o sofrimento que você passa, Deus está vendo a dificuldade que você passa. Nada é alheio à vontade de Deus. Por isso, chame por Ele. Por isso, coloque-se numa posição em que o Senhor pode trabalhar na tua vida. Hebreus capítulo 6, versículo 10, está escrito que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor demonstrado para com o seu nome. Deus não é injusto, Deus não esquece do seu trabalho na causa dele. É isso que a palavra diz. Ele não é injusto, ele não esquece do vosso trabalho e do amor que você tem demonstrado para com o seu nome. Toda vez que você trabalha para as coisas de Deus, toda vez que você trabalha para a obra do Senhor, Deus não se esquece de você. É isso que a palavra diz. Deus não é injusto. O cara trabalhou a vida toda para Deus e Deus não ajudou o cara. O cara serviu e Deus não toca na vida dele, Deus não trabalha para ele, Deus não cuida dele. Não é isso que a palavra diz. Hebreus 6, versículo 10, está escrito que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor demonstrado para com o seu nome. Deus está lembrando do sacrifício que esses irmãos fazem para trabalhar na obra de Deus. Deus está lembrando do sacrifício que você faz. Por isso eu termino a minha mensagem de hoje, declarando a vocês, queridos jovens que estão conosco aqui, você, querido irmão do Go Six, portanto, acredite nas palavras que eu trouxe hoje. Acredite que você jamais passa desapercebido pelo Senhor diante de Deus. Deus jamais se esquece dos seus servos. E se Deus não se esquece de nós, e se nada passa desapercebido da mente, das coisas de Deus, então o seu sofrimento Deus está vendo. As suas lutas Deus está vendo. Deus ouviu o clamor de Israel e Deus está ouvindo também o nosso clamor aqui. Ontem falei aqui no nosso culto, à noite, e eu lembrei do Go Six, vários irmãos passam aqui orando por seus filhos, pedindo e clamando por suas famílias. Sempre as orações aqui no Go Six estão recheadas de pedidos sobre a família. Deus não está esquecendo da sua família, irmão. Deus não está esquecendo do seu filho, Deus não está esquecendo
do seu pai, Deus não está esquecendo da sua mãe, Deus não está esquecendo de você. Creia nisso, porque hoje eu recheei meu sermão só de promessas de Deus falando a várias pessoas. Eu não me esqueço de você. Várias vezes Deus fala, e eu recheei meu sermão só sobre esse tema. Por quê? Porque hoje eu quis falar a você que algumas pessoas podem até ser esquecidas pelos homens, mas nunca serão esquecidas por Deus. Por quê? Porque Deus lembra dos seus filhos e Deus jamais esquece. Que Deus abençoe você, querido jovem que está conosco. Tenha essa confiança de que o Senhor é por ti. Que Deus abençoe também você, querido irmão do Gol Six que está aqui. Deus não se esquece de você e nem se esquece dos seus. Vamos fazer a oração.